Então, como eu disse no vídeo anterior, um colega de uma das turmas pediu para resolver esse exercício. Cujo enunciado diz: encontre o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x igual a 1, eixo vertical, né? Eixo paralelo ao eixo das ordenadas. Em torno do eixo x igual a 1, da região ômega limitada pelas curvas y igual a 3 e y igual a 4x menos 2. São as mesmas curvas do vídeo anterior, do exercício anterior. Só que no exercício anterior a rotação era em torno do eixo das ordenadas, eixo x igual a 0. E agora no eixo x igual a 1. Observação. Na descrição desse vídeo você tem um link para o vídeo da resolução do exercício, onde o enunciado aparece em torno, a rotação em torno do eixo x igual a 0. E também tem, como no vídeo anterior, os links dos vídeos da aula correspondente à teoria subjacente à resolução desse exercício, quer dizer, a teoria que suporta a resolução desse exercício. Lembrando que lá, tá, onde é feita a teoria para a resolução do exercício, tem a seguinte, ocorre o seguinte: a situação é essa. Você tem uma região limitada, uma região ômega limitada pelo gráfico de duas funções fg, f de x maior que ou igual a g de x para todo x entre a e b, fg funções contínuas, tá? E aí você rotaciona essa região ômega em torno de um eixo que não necessariamente é o eixo das ordenadas, mas é um eixo vertical, um eixo paralelo ao eixo das ordenadas, passando, onde todos os pontos têm abscissa C. Você rotaciona essa região, você obtém um sólido. E como é que você encontra o volume desse sólido S? Que no caso o sólido é a união dessas... quem é esse sólido? O procedimento consiste no seguinte: para cada x, você tem esse segmento aqui dentro da região ômega formado por todos os pontos da região ômega que tem abscissa x. Você rotaciona esse palito aqui, esse segmento aqui vertical, em torno do eixo de rotação, você obtém não sólido, você obtém uma casca de cilindro. A casca de um cilindro. Uma casca de cilindro, quer dizer, a lateral circular de um cilindro, que tem um raio, o raio ρ de x, uma altura h de x, onde ρ de x é x menos c, ó, essa distância, e o h de x é o f de x menos g de x. E a teoria lá, né, permite você definir o volume do sólido, essa teoria que é feita, tá? Permite, como essa é a decomposição dessas cascas de cilindros, é a união de Cx com x no intervalo fechado, variando no intervalo fechado A e B, isso dá que o volume de S é a integral da área da casca de cilindro. Volume, módulo aqui para denotar o volume, módulo aqui para denotar a área. Volume da casca de cilindro. E é evidente que cada casca de cilindro tem essa área aqui, 2π vezes o seu raio vezes a sua altura. Então a fórmula é essa. Esse é o método da casca de cilindro para encontrar volume do sólido de revolução com a rotação nessas condições. Então, vamos ao exercício. Como eu disse, como eu sempre digo, você não precisa esboçar o sólido. Tarefa meio complicada. Mas você precisa, pelo menos, esboçar a região que será rotacionada em torno do eixo de rotação, que no caso aqui é o eixo x igual a 1. Então, vamos à situação. Você tem o eixo das ordenadas, vou desenhá-lo, esboçá-lo, por que não? Você tem o eixo das abscissas, eixo x. Você tem a curva y igual a 3, curva que limita a região, tá? Y igual a 1, x igual a 1 não, y igual a 3. Então você tem aqui 3, digamos, 3. E você tem a curva, a reta, né, horizontal de equação y igual a 3, essa reta. Essa reta com essa curva aqui, que é uma parábola, o gráfico de uma função quadrática, tá? Isso delimita uma região do plano. Essa região aqui, ó. Estou desenhando sem respeitar muitas proporções, mas o importante é o significado aqui.
Então, e de fato essa parábola passa por cima da reta, né? Por quê? Porque essa parábola tem duas raízes, 0 e 2, e 4. 2 não, 0 e 4. Portanto, a média aritmética das raízes é a abscissa do vértice da parábola. E quando o x é 2, quanto é o y? É o y, 4, fazendo x igual, né? No x igual a 2 aqui, o y dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, 4. Então, não vou colocar as coordenadas dos vértices para não poluir mais a figura. E, de fato, essas duas curvas, quer dizer, a parábola y igual a 4x menos x2, y igual a 4x menos x2, e delimitam essa região aqui, que eu vou marcar em azul, usando a sua notação fora, por causa de espaço. E agora, tá, essa região ômega, ela será rotacionada em torno do eixo x igual a 1. Então, onde é que fica x igual a 1? Bem, é importante, de fato é fundamental você encontrar um intervalo de existência dessa região ômega em relação ao eixo das abscissas. Ou seja, você precisa encontrar as abscissas desses dois pontos aqui, pontos limites da região na horizontal. Ou seja, você precisa encontrar essa abscissa aqui e essa. E você encontra essas abscissas encontrando a interseção, processo, né? É você encontrar a interseção de dois gráficos. Gráfico de duas funções f e g. Se os gráficos, onde ocorre a interseção, onde f de x é igual a g de x. Em outras palavras, você encontra os pontos de intersecção dos gráficos de duas funções f e g, resolvendo a equação f de x igual a g de x. No nosso caso aqui, você vai resolver essa equação. Então, eu quero descobrir aonde eu tenho essa igualdade. Que igualdade? 3 igual a quê? A 4x menos x2. E isso ocorre se e somente se x2 passando tudo para o lado esquerdo, menos 4x mais 3 é igual a 0. Que ocorre se e somente se x é igual a 1 ou x é igual a 3. Portanto, agora as abscissas dos pontos de intersecção são conhecidas. Quem são? 1 e 3. E essa reta aqui, essa reta vertical, é a reta em relação à qual a minha região ômega será rotacionada. Tá? Coincidência, mas é o que aparece no exercício. Bem, desculpe o desenho mal feito, tá? Mas é uma reta. Ou é para ser. Bem, e aí, agora, o procedimento. Qual é o procedimento? Qual é? Método da casca de cilindro. Consiste o quê? Para cada x, eu tenho o segmento correspondente aqui, o segmento dentro da região ômega, formado por cada ponto que tem abscissa x, esse segmento será rotacionado em torno desse eixo. E quando eu faço essa rotação, eu gero o quê? Uma casca de cilindro. Essa casca de cilindro possui uma altura h de x, que é essa medida aqui, né? Um h de x, e possui um raio, que é esse aqui, ρ de x. Eu sei quem é ρ de x, até aqui eu sei quem é h de x. E a integral da área da casca de cilindro, de 1 a 3, é o volume do sólido. Então, vamos para cá. Sendo, deixa eu ver se está enquadrado, tá? Sendo h de x igual a quanto? Quem é h de x? Vamos lá, h de x é o comprimento desse segmento aqui, que é a ordenada do ponto superior menos a ordenada do ponto inferior. A ordenada do ponto superior é 4x menos x2. E a ordenada do ponto inferior, 3. E ρ de x? Quem é o raio? O raio de rotação do palito para gerar casca de cilindro. X menos 1. E essa medida aqui, x menos 1. Então, x menos 1 tem-se
O volume de S, quem é? Bem, é 2π vezes a integral de 1 a 3, ρ de x vezes h de x, dx, que será igual a quê? A 2π vezes a integral de 1 a 3 do raio de rotação, ρ de x menos 1, vezes o quê? Organizando aqui, ordenando pelo grau, né? Fica menos x2, tá? Mais 4x menos 3, integral em x. Fazer a conta fora da integral, depois bota o resultado. Deixa eu ver, então fica x vezes menos x, menos x3, aqui, x mais 4x2, menos 3x, pronto, agora, mais x2, né, que é o mesmo vez do menos 1, menos 1 vezes mais 4, então fica menos 4x, menos 1 vezes menos 3, mais 3. Então, agora volta para cá e coloca o resultado. Então, fica 2π, integral de 1 a 3, de quanto? De menos x3, mais 5x2, certo? E agora sim, menos 7x, né? Menos 7x, mais 3, integral em x, que é igual a, segundo o teorema fundamental do cálculo agora. Então, fica 2π, a integral dá quanto? Menos x4 sobre 4, mais, aí chegou na parte de conta, 5x3 sobre 3, menos 7x2 sobre 2, tá certo? Mais 3x. Essa conta é feita de 1 a 3. Menos x4 sobre 4, mais 5x3 sobre 3, menos 7x2, mais 3x, de 1 a 3. E procedendo com a conta agora, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Isso dá o quê? Isso dá 2π vezes. Vamos lá. No 3, fica menos 3 a quarta, então fica menos 81 quartos, né? Aqui, 3 a terceira, 27, 5 vezes 27 dá 135, mais 135 terços. Agora, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 7, 63, 63 meios, mais 9. Esse é o valor dessa expressão no 3. Teorema fundamental do cálculo, segundo, agora, menos o valor dessa expressão no 1. No 1 aqui é menos 1 quarto, com menos, né, fica o quê? Mais 1 quarto. Que é mais 5 terços, com menos, fica o quê? Menos 5 terços. No 1, aqui dá menos 7 meios, fica mais 7 meios. E aqui mais 3, fica menos 3. Agora vamos fazer a conta organizada, se é que é possível, né? Então, fica. Menos 81 quartos mais 1 quarto, dá 80 quartos, dá menos 20. Agora, vamos o quê? Menos 135 terços, menos 5 terços, dá mais 130 terços. Ótimo. Mais 130. E aqui? Menos 63 meios mais 7 meios dá mais 56 meios, certo? Dá 56 meios, que dá menos 28. Menos 28. E 9 menos 3 dá mais 6. Então, dá isso aí, tá? E é fácil agora a conta, porque isso fica o quê? Fica igual a 2π menos 20 menos 28 dá menos 48, mais 6 menos 42, mais 130 terços. E quanto é que dá essa conta? 3 vezes menos 42 dá menos 126.
menos 126 mais 130 dá 4, tá? Então fica 2π vezes 4/3, que dá quanto? 8π sobre 3 unidades de volume. Ufa! Pronto, acabou. Esse é o volume do meu sólido de revolução, obtido pelo método da casca de cilindro.